Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos concluir a discussão sobre redes neurais profundas e vamos falar sobre regularização. Regularização, como vimos anteriormente em outros tipos de regressão, é uma abordagem onde os parâmetros do modelo são restritos para evitar superespecialização e nós reduzimos também a variância desses modelos ao custo de algum aumento no viés nos modelos na sua precisão. Em geral, para qualquer modelo de aprendizagem M, se L, Y chapéu é uma função de perda para uma entrada X e θ denota todos os modelos parâmetros de forma que Y chapéu é a aplicação do modelo dado θ em x, o nosso objetivo é encontrar os parâmetros que minimizam a perda sobre todas as instâncias. Ou seja, nós queremos minimizar uma função j de θ, onde ela é o somatório das perdas para todos os valores y e i que nós conheçamos o seu valor real, e nós queremos, esse é o nosso objetivo até o momento. Quando temos regularização, nós adicionamos uma penalidade nos parâmetros de θ. Ou seja, esses parâmetros, assumindo certas características, como por exemplo grande magnitude, eles devem ser colocados dentro da função objetivo para serem minimizados. Vamos ver primeiro o caso da minimização L2, ou seja, a minimização do erro médio quadrático, como já foi visto anteriormente. Primeiro, nós consideramos o caso de um perceptron multinível com um nível interno e então generalizamos. Os parâmetros do modelo então são a matriz de pesos do nível escondido, o viés, a matriz de pesos do nível de saída e o viés do nível de saída. O objetivo regularizado L2, então ele é dado pela função de erro mais α2, que multiplica aqui a norma de WO e WH, expandido aqui como a norma quadrática, a norma de Frobenius. Ou seja, nós vamos tentar minimizar não apenas o erro, como os pesos de pares de neurônios. Embora isso acrescente algum viés ao modelo, mas ele reduz a variância, uma vez que pesos menores são mais robustos a mudanças nos dados de entrada em termos dos valores de saída previstos. Uma coisa intuitiva, se os pesos são mais espalhados, eles estão presentes em vários lugares diferentes, e não é uma única conexão que gera aquela saída, o cenário como um todo se torna mais robusto. Nesse caso, a regra da atualização do gradiente para o nível de saída ela é dada como WO menos eta o delta de WO. Nós então passamos aqui a trabalhar o Z vezes o delta da saída mais alfa de WO, onde alfa é aqui a constante de regularização. Seguindo o processo, nós chegamos aqui ao fim, que é 1 menos eta multiplicado por alfa WO menos eta vezes a função, o valor de Z pelo delta, que é exatamente a função original. A regularização L2 também é chamada de decaimento de peso, uma vez que o peso atualizado usa, a matriz de peso atualizada usa pesos reduzidos a partir do passo anterior, com um fator de decaimento que é igual a 1 menos eta multiplicado por alfa. Para o caso de redes profundas, a função de erro ela passa a ser o quê? Ela passa a considerar todas as normas dos pesos dos vários níveis da rede profunda. E os parâmetros do modelo, então, eles possuem várias matrizes de pesos e vários vieses aqui. Baseado na derivação de um nível escondido, o gradiente regularizado, então, ele passa a ser o quê? O ZL, que é exatamente o nível que está sendo considerado, multiplicado pelo delta do nível seguinte, mais alfa, que multiplica o vetor de pesos do nível corrente. Ou seja, quanto maior for o alfa, mais
nós vamos aqui considerar os pesos, né? E como o nosso objetivo é cadenciar esse processo de mudança, automaticamente nós vamos acabar reduzindo o valor dos pesos para que consigamos refinar os erros desejados aqui. Para o caso da matriz L, nós temos aqui ela expandindo, o que ela se transforma? 1 menos o eta vezes alfa, ou seja, a constante de aprendizado vezes a regularização, menos eta que multiplica exatamente o ZL e o delta que vem do próximo nível. A ideia, então, é que essa regularização L2 ela vai tornar os pesos mais esparsos, e foi interessante demonstrar que, independente, né, que o processo de retropropagação ele é compatível com essa operação. Uma outra estratégia de regularização é conhecida como dropout, e ela contrasta com a regularização L2, porque, na verdade, nós não alteramos a função objetivo no dropout. Ela tem, na prática, uma estratégia randomizada de escolher quais são os vértices que não vão ser atualizados, evitando, de certa maneira, algum processo de viciamento nessa atualização. Então, a ideia por trás do dropout é escolher um conjunto, né, escolher uma certa fração dos valores de neurônio em um nível para zerá-los durante o tempo de treinamento. O objetivo é tornar a rede mais robusta e evitar superespecialização ao mesmo tempo. Ao descartar neurônios aleatórios para cada ponto de treinamento, a rede é forçada a não depender em nenhum conjunto específico de arestas. Da perspectiva de um dado neurônio, uma vez que ele não pode se basear em todas as suas arestas presentes, ele tem o efeito de não concentrar o peso em arestas de entrada específicas, mas o peso é espalhado entre todas as entradas. Ou seja, evitando... aqui é um processo duplo, ele não só ele acaba reduzindo a norma dos pesos, como ele evita que alguns pesos sejam escolhidos para representar entradas com uma certa característica, escolhidos em todas as iterações. O efeito é similar ao L2, uma vez que o espalhamento torna os pesos menores e o modelo resultante é mais resiliente a perturbações pequenas, o que pode reduzir a superespecialização a um preço pequeno do viés que aumenta. Entretanto, como já mencionamos, a regularização L2 muda a função objetivo, enquanto que a regularização dropout é uma forma de regularização estrutural, que não muda a função objetivo, mas muda a topologia de rede em termos de quais conexões estão atualmente ativas ou inativas. Bom, como é o processo? Durante o treinamento, para cada entrada X, nós criamos um vetor aleatório de máscara para descartar uma fração dos neurônios internos. Formalmente, seja R entre 0 e 1, a probabilidade de manter o neurônio, de tal forma que a probabilidade de dropout de descarte é 1 menos R. Nós criamos então uma variável Bernoulli multidimensional de dimensão m, U que varia entre 0 e 1, chamado vetor de máscara, e cada uma dessas entradas é 0 com probabilidade 1 menos R e 1 com probabilidade R. Então aqui nós temos uma representação do vetor U, a sua definição, e a partir disso nós trabalhamos a rede utilizando essa máscara. Seja na hora de propagarmos o valor na entrada, ou seja, recebemos o valor da entrada, o Z, na verdade, ele passa a trabalhar com o Z-til, com o produto interno aqui do U pelo Z, e a saída é gerada a partir de Z-til. Uma complicação no processo de dropout é que a saída esperada do neurônio interno é diferente durante o treinamento e o teste, uma vez que o dropout ele não é aplicado durante a fase de teste. Ou seja, nós não queremos que as previsões sejam randomicamente variáveis para uma dada instância de teste. Com R sendo a probabilidade de manter um dado neurônio interno, o valor esperado é R vezes EI. Por outro lado, uma vez que não há dropout no tempo de teste,
As saídas dos neurônios internos devem ser mais altas no tempo de teste. Ou seja, você pode ter uma lógica de estouro aí, porque dependendo da sua taxa de dropout, o número de neurônios que vão ser considerados no fim pode ser significativamente maior do que aqueles que são considerados no treinamento. A ideia aqui é que você deve escalar os neurônios internos por R no tempo de teste, de tal maneira que você mantenha a contribuição deles sem causar qualquer problema dependendo da função de ativação. Uma outra estratégia nesse caso, que é chamada de dropout invertido, que não precisa de nenhuma mudança no teste. A ideia é que nós vamos fazer essa reescala dos neurônios escondidos após o procedimento de dropout, ainda durante a fase de treino. Notem que em ambos os casos a gente busca como que uma normalização e evitar que os neurônios, uma vez todos eles ativados, eles acabem por afetar a função de ativação e gerem valores inválidos. O dropout também é uma das estratégias mais interessantes, amplamente utilizada. E por quê? Exatamente porque ele não precisa alterar a função objetivo, ele não depende do gradiente e da derivada das funções de ativação, e ele acaba tendo um efeito muito parecido. Bom, em redes neurais profundas, nós fazemos mais ou menos da mesma forma, ou seja, a gente tem uma constante de dropout entre 0 e 1 para cada um dos níveis, e nós também podemos utilizar uma única constante para todos, isso independe, isso vai de caso a caso. Aqui nós temos a mesma estratégia de definir o U, e o feed forward funciona da mesma forma, ou seja, para cada nível nós utilizamos a entrada e geramos o vetor U mascarando a entrada, que é utilizada multiplicado pelo peso para gerar a saída. Tá? Bom, com isso nós concluímos essa discussão sobre redes neurais profundas. Vimos aqui uma grande diversidade de estratégias e técnicas e, olhando a literatura, nós percebemos que elas têm sido utilizadas de forma intercambiável, dependendo da tarefa, dependendo da estratégia e do que se queira realizar. Obviamente que várias composições elas não funcionam tão bem, mas outras composições têm resultados surpreendentemente bons. A nossa ideia nesse capítulo, como mencionado no início, foi identificar os mecanismos e estratégias principais, sem necessariamente sermos exaustivos em todas as possibilidades de construção de redes neurais profundas, o que seria completamente inviável.